Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que possamos receber da espiritualidade maior as energias, as bênçãos, tudo aquilo que necessitamos, como disse a Dona Luzia agora há pouco, para a nossa cura física, mas principalmente espiritual. Que esta noite, no nosso estudo, eu convido a todos a nós buscarmos na lição um roteiro para todos nós. Nós vamos ver a importância em que, quando o apóstolo Paulo diz: somos todos cooperadores de Deus. A afirmativa de Paulo é um convite e um alerta para o nosso despertamento. Ou seja, veja a responsabilidade que nós temos. Somos todos cooperadores de Deus. Vinha de Luz, capítulo 48, diz exatamente essa expressão, esse versículo de Paulo, do apóstolo, e diz assim: o Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Então, quando nós necessitamos de algo, ou seja, quando nós estamos numa necessidade, a presença de Deus vai se fazer através de uma outra criatura. Então, o degrau de ascensão, na expressão de Espírito Bezerra de Menezes, o degrau de ascensão é o próximo. Eu necessito do próximo. O próximo é o meu degrau de ascensão. Não para eu pisar nele e subir, mas para, diante da minha atitude benéfica, amorosa, de acolhimento, um momento de necessidade, um momento é a minha oportunidade de subida, espiritualmente falando, né? Então veja só, quando nós falamos de cooperação, existe a lei de cooperação. Se nós olharmos, nós vamos ver que o primeiro aspecto é que nós não somos pessoas isoladas. Nós necessitamos um dos outros. Principalmente quando, veja, nascemos e o ser humano é o único, talvez o único, não posso fazer essa afirmativa, mas é um dos únicos que necessita de alguém para ajudá-lo, auxiliá-lo a partir do nascimento, ou antes também, né? Mas veja, vamos imaginar a tartaruguinha. A tartaruga vai lá na praia, faz um ninho, despeja os ovos, bota os ovos, tampa, vai embora, nunca mais encontra esses filhos. Os filhos nascem e eles próprios, instintivamente, já procuram a defesa e principalmente a água, né? A girafinha nasce, cavalinho, né? Rapidamente já começa o seu périplo. Mas o ser humano
Nós necessitamos muito de alguém. Se cada um de nós está aqui, é porque alguém cuidou. Alguém cuidou de cada um que aqui está e trouxe. Então veja que a lei de cooperação, ela se faz em tudo, é no trabalho, o pão que está na mesa. Quantas mãos participaram daquele processo para que aquele pão chegasse na nossa mesa? Então a lei de cooperação, que trabalha junto com a lei de progresso, porque tudo progride, né? Está insta em nós necessitamos uns dos outros, em todos os sentidos, né? Vejamos aqui no Centro Espírita. Aliás, a característica do Centro Espírita, né? que é definida pelos Espíritos, como sendo, primeiro, um educandário. O objetivo primeiro de um Centro Espírita é educar moralmente, espiritualmente, cada um de nós. Então, o educandário é o primeiro aspecto que sobressai num Centro Espírita. O segundo é uma oficina, um local de trabalho. Temos trabalhadores da esfera espiritual, que certamente estão todos apostos, trabalhando com a necessidade de cada um de nós que aqui está. Tem os trabalhadores da esfera física, tem o trabalho social que é feito pelo Centro Espírita, que se desenvolve, necessita de cooperadores. Terceiro aspecto é um lar. O Centro Espírita é um centro de convivência. As pessoas começam, veja só, quando a gente começa no Centro Espírita, normalmente a gente vem de que forma no Centro Espírita? Ou porque nós temos família espírita, fomos criados na infância, juventude espírita, e aí progredimos, mas é uma minoria essa frequência hoje. Normalmente nós chegamos no Centro Espírita, e eu vou falar por mim agora, por uma necessidade. Quando você experimentou várias alternativas e não encontrou uma solução que conseguisse acalmar a sua intimidade, a sua alma, o seu espírito. E você vem, então é direcionado, alguém diz, olha, vai lá, procura um Centro Espírita, quem sabe, às vezes até com resistência, né, irmã Mazarela? A gente vem e, graças a Deus, pelo menos no meu caso, eu encontrei aqui doutor Ariel, dona Lídia, na época, né? Aquele acolhimento, e nunca mais sair, né? Então, o Centro Espírita tem essa configuração de ser educandário, de ser oficina, de ser um lar, e por último, é esse justamente que me trouxe aqui, que é o hospital. O hospital para tratamento espiritual. Porque normalmente a enfermidade está lá escondida no nosso espírito, na nossa alma, e manifesta no nosso corpo, mas há necessidade de curar principalmente a alma, curar o espírito. E nós só curamos o espírito a partir da nossa educação espiritual. Nós começamos a frequentar o Centro Espírita, pode ser um tempo religioso qualquer, mas no nosso caso,
começamos a assistir palestra, temos a água fluidificada, temos o passe, começamos a nos envolver com a leitura do Evangelho, a leitura das obras espíritas e, principalmente, veja, uma orientação espiritual, o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma terapêutica fundamental para justamente essa mudança de companhias espirituais, principalmente. Quem faz pelo menos uma vez por semana o Evangelho no lar, que é uma coisa muito simples para ser feita, é uma leitura de uma mensagem, uma oração, jarra de água fluidificada, com a presença dos familiares que querem participar, e a diferença começa a ser percebida rapidamente. Então, nós temos que prestar muita atenção nessas orientações, que justamente nesse momento que nós passamos, e vamos entrar ainda no momento de embates, e isso tudo vai tirar a nossa serenidade. Se não tivermos fortalecidos espiritualmente, facilmente nós nos desviamos desse roteiro. Neste livro aqui, de mensagem, Caminho, Verdade e Vida, até trouxe esse livro para uma irmã que ela pediu o livro, eu falei que ia trazer para ela, mas eu não estou vendo ela aqui. Mas eu vou até fazer a leitura aqui do começo, que é justamente a lição 39, diz assim, intitulada Entre e Coopera. Tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Então o apóstolo Paulo, aqui nós vamos voltar um pouquinho, uma passagem muito conhecida e muito estudada aqui pelo movimento espírita, de um modo geral, que é o encontro de Saulo de Tarso, ainda Saulo de Tarso, com Jesus, já em espírito, às portas de Damasco. Então vejam, Paulo, ainda Saulo na época, era um perseguidor dos cristãos. Ele estava em viagem a caminho de Damasco, justamente para aprisionar Ananias, o sapateiro Ananias, que ele recebeu a informação de que ele havia convertido Abigail, que era a noiva de Saulo, ao cristianismo. Então, nesta época, Saulo nutria uma raiva, eu acho até, raiva, né? Ele matava em nome justamente, né, do Sinédrio. Então ele matou, ele chefiou, quando se apedrejou Estevão, e ele continuou recebendo várias vezes, né, a notícia de Jesus, mas ele não teve um encontro com Jesus encarnado. E ele então, nesse momento, ele conseguiu do Sinédrio uma carta de autorização para buscar Ananias, e se fosse o caso até
assassiná-lo. E quando ele está a caminho de Damasco, estavam em 3 auxiliares e ele. De repente, ele avista uma luz forte, que vai se aproximando, e vai se aproximando, e quando essa luz chega pertinho, ele inclusive não consegue resistir à luminosidade dessa luz, e cai da montaria. Aqui não é importante falar se era um cavalo ou se era um camelo, porque às vezes fica essa discussão, mas ele estava montado num cavalo ou estava montado num camelo? Isso não interessa para nós. Ele cai, e ainda ele faz a indagação primeira: quem és tu, Senhor? E aí Jesus vem e responde justamente: eu sou Jesus, aquele a quem persegues. Imagina, naquele momento de Saulo, ele dedica toda a sua vida a combater Jesus. Ele tem Jesus como um inimigo número 1. E de repente ele se defronta com aquela luminosidade, aquela grandiosidade, e se identificando como Jesus. Ou seja, naquele momento ele cai em si. Porque antes, durante o percurso até Damasco, e o livro Paulo e Estevão é uma obra de cabeceira dos espíritas. Todos nós devemos fazer a leitura deste livro, Paulo e Estevão. É a história de São Paulo, né? Porque depois ele, pela Igreja Católica, ele tornou-se São Paulo. Ele ia refletindo assim, ó, isso aqui está no livro Paulo e Estevão. Por que não encontrava a paz? Por que não encontrava felicidade? Por que não encontrava aquela mesma alegria de viver que ele percebia nos cristãos, como Estevão, por exemplo? Aquela serenidade que ele percebe em Estevão, que mesmo no momento da sua morte roga por compreensão e perdão para aquele que era e se fazia o seu algoz naquele momento. Então ele estava confuso, ele já havia, durante toda essa trajetória dele, ele foi pensando: puxa vida, eu tenho tudo. Eu agora vou assumir uma cadeira no Sinédrio, no lugar de Gamaliel, meu mestre, que se afastou. Mas eu não sou feliz, eu não tenho paz. Eu queria ser como os cristãos. E aí dá-se encontro. Então, Senhor, que queres que eu faça? O que será que nós perguntássemos a Jesus? Senhor, que queres que eu faça? Eu acho que não é intimidade, a gente pergunta, porque a gente fica perguntando assim: qual é a minha missão? Nós temos essa mania de achar que tem alguma coisa para ser feita que nós não estamos fazendo. Senhor, o que queres que eu faça? Levanta-te, entra na cidade e lá será dito o que convém fazer. Veja que, primeira coisa, levanta-te. O cristão que quer cooperar com Deus, ele
necessariamente deve estar de pé, pronto para o embate, para a atividade. Não sentado, deitado. Levanta-te, ele estava caído no chão, né? Jesus diz: levanta-te, entra na cidade de Damasco, que estava próxima, e lá te será dito o que convém fazer. O que significa, será, essa expressão? O que é entrar na cidade? Entrar na cidade é ir ao encontro do outro, é não se isolar e realizar um trabalho. O que acontece conosco muitas vezes? Às vezes nós nos chateamos, nós nos isolamos. Ou surge algum problema e nós nos afastamos, queremos nos afastar do problema. Ou seja, não vamos de encontro ao necessitado. Porque o necessitado não é aquele lá do bairro, da cozinha comunitária. É também, mas muitas vezes o necessitado está dentro da nossa casa, do nosso lar. É aquele filho problema, é o esposo, às vezes incompreensivo, às vezes grosseiro, a esposa, às vezes, com as suas imperfeições. Então nós temos que prestar atenção nesse entrar na cidade, justamente para nós não nos afastarmos, mas sim ir ao encontro do necessitado, aonde ele estiver. Então Jesus podia dizer assim: você quer saber mesmo o que você quer saber mesmo? Você quer saber que eu faço, que você faça? Vai conviver amorosamente primeiro com seus familiares. O primeiro degrau da caridade está dentro do lar. E veja que importante, que nós já falamos antes, que aqui está inclusive aqui. Se o mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir palavras diretas e inovidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento? Essa é interessante também. Por que Jesus não falou: mestre, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus podia dizer: faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, você corrige aquilo que você errou lá atrás. Mas não. Ele simplesmente disse: levanta-te, entra na cidade, que lá será dito que convém. Ou seja, vai conviver, que você vai descobrir o que você precisa. E foi justamente o que aconteceu com Saulo inicialmente, depois Paulo. Ele chegou em Damasco, recebeu o apoio, a assistência de Ananias, inclusive ele estava cego, né? Saulo estava cego na oportunidade. Ananias foi e tirou as vendas, né? A venda dos olhos dele, as escamas. E ele quis, naquele momento, já ir lá na sinagoga de Damasco fazer pregação.
Ananias, calma, não, calma. E ele foi. Só que, nós vamos ver daqui a pouco, não basta só vontade ou boa vontade. Há necessidade de conjugar dois fatores importantes, que é a preparação e a vontade. Eu tenho que me preparar para fazer uma tarefa de repente, porque senão só a vontade não vai resolver. Continuando aqui, por que não terminou o esclarecimento recomendando-lhe, ao invés, entrar em Damasco a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei de cooperação entre os homens, o grande e generoso princípio, através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Como nós falamos aqui em cima, no início, a criatura, Deus visita a criatura pela própria criatura. A lei de cooperação. E ele reafirma agora justamente isso. E aí a pergunta: o que Jesus espera de nós então? Bom, primeira coisa que nós podemos afirmar é que ele, sem dúvida, sempre, em qualquer situação, que nós dê o nosso melhor. Esse é o primeiro ponto. Quando nós nos envolvemos numa tarefa, seja profissional, seja em casa, aonde for, onde nós estivermos, a nossa cooperação deve ser a melhor possível. Não fazer as coisas pela metade. Quando for para a cozinha, para a pia, para lavar a louça, lava direitinho. Coloca no escorredor, enxuga e guarda. Porque às vezes a gente chega, né, eu vou falar para os homens, e nossas esposas, companheiras, se vira na janta, cuidar das crianças, e nós na água, o canal, né, controle remoto, né? Ou seja, nós temos o dever da cooperação. E quando nós cooperarmos, que façamos o melhor. Veja que em momento algum espera de nós a perfeição. Não. Jesus sabe da nossa fragilidade. Já sabe do nosso vacilos, da nossa ainda que nós vamos errar ainda. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. Porque por isso nós estamos na Terra. A Terra é prova e expiações, ou seja, estamos andando para a regeneração, mas ainda estamos em prova e expiação. E o planeta de regeneração também não é de regenerados, né? É de pessoas que estão ainda no processo de crescimento. E o segundo aspecto é que eu tenha sempre, veja, o primeiro aspecto, deu o melhor, deu o seu melhor. Segundo, tenha o espírito de conciliação. Está lá, ó, as audiências, primeiro ato é justamente tentar harmonizar aqueles que estão, mas na nossa vida, nós queremos ter sempre razão, e aí
muitas vezes nós perdemos essa oportunidade, né? Mas o espírito de conciliação ele é importante em casa, em todo lugar. Na rua, principalmente, né? E aí tem uma pergunta, já quase caminhando para o encerramento, tá? Estarei preparado para esse trabalho de cooperador? Eu estou preparado? A resposta é do instrutor Aniceto, no livro Os Mensageiros, que a pergunta foi de André Luiz. Quando ele foi designado para uma tarefa, ele fez a pergunta para o instrutor: mas eu estou preparado para isso? E o instrutor diz assim: por que não? Toda competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constitui o desenvolvimento da boa vontade. Bastam o sincero propósito de cooperação, primeiro, ou seja, eu estou imbuído do propósito de ser um cooperador. Segundo, a noção de responsabilidade, para que sejam iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Cooperação e responsabilidade. Aqui entra justamente a responsabilidade que nós falamos. Quando Saulo, no primeiro dia subsequente, foi na sinagoga, contrariando Ananias, para fazer pregação. Ele quis falar do encontro com Jesus. E, claro, saiu vaiado, apupado, ou seja, não foi apedrejado, mas foi expulso da sinagoga. Claro, aí o Ananias falou: não te falei, né? Não falou, eu te falei. Foi aí que ele caiu em si para o que eu preciso? Eu vou me retirar para o deserto, e lá ficou 3 anos trabalhando e estudando. Depois voltou para Jerusalém, primeiro passou em Tarso, né, na casa do pai, o pai expulsou ele de casa, pelas ideias, né, de cristão. Mas foi um trabalhador que é um exemplo para todos nós. As dificuldades que são narradas no livro Paulo e Estevão, e ele insistentemente levou adiante a divulgação da Boa Nova. Foi o maior divulgador do cristianismo da época, né? Às vezes nós ficamos pensando na retribuição que vamos ter dessa tarefa de cooperador. O apóstolo Pedro disse assim: e nós, Senhor, que deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Qual é a paga que eu vou ter de ser um cooperador, trabalhador, voluntário, tipo Madre Teresa de Calcutá, ali recolhendo aquelas pessoas caídas na rua, que estavam ali desfalecendo na miséria? É como se ela perguntasse: Senhor, deixei tudo, deixei o convento, o sossego do convento, qual é a retribuição que eu vou receber? O Espírito Emmanuel conclui a mensagem, diz assim: se deixaste, pois, por devoção a Jesus,
os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar e a prerrogativa de entender a glória de servir. Quem ajuda é o ajudado. É ajudando que é ajudado. A alegria de você servir, de você ver a alegria da pessoa recebendo algo, que pode ser um alimento, mas pode ser uma palavra de conforto, pode ser o seu ombro para ela chorar no momento de desespero. E eu concluo com uma pequenina história que está no livro Pontos e Contos. No prefácio desse livro, dizem que na Europa, num lugar muito distante, havia um mosteiro. E este mosteiro tinha por atividade, todos os dias, às 6 horas da manhã, abrir as portas e acolher as pessoas da redondeza, as pessoas mais necessitadas da redondeza, e servir primeiro o café da manhã, depois curar as feridas, o almoço, até a tardezinha. Essas pessoas permaneciam ali sendo assistidas por um monge. Um dos monges daquele mosteiro era o responsável pela atividade do dia. Mas havia um monge que diariamente ele rogava a Deus a oportunidade de ter uma visão de Jesus, de se defrontar com a figura espiritual de Jesus. Todos os dias ele fazia essa oração. E um dia ele acorda, quem está na sua celinha ali, no seu quartinho? Jesus. Só que no momento que ele vê Jesus, que ele senta-se na cama, o sino do mosteiro tocou, que era o dia dele atender as pessoas, estava na hora. E ele ficou na dúvida: vou atender as pessoas ou vou ficar com Jesus? Que eu queria, mais queria era ver Jesus, ele está aqui e eu não. Mas ele, ciente do seu compromisso, ele então vai atender as pessoas. E ele faz o atendimento, como sempre, prestativo, atencioso, mas sempre lembrando, todo momento, de Jesus está, puxa vida, perdi. Terminou o atendimento, ele retorna para o seu aposento, triste, cabisbaixo, porque perdeu a oportunidade. Quando ele abre a porta, Jesus está esperando. Ele vai ajoelhar. Jesus diz assim: se você tivesse ficado aqui, eu teria ido embora. Revela justamente que Jesus conta com o nosso trabalho, como cooperadores de Deus que somos.
O mais importante é essa cooperação. Que Jesus nos abençoe. Vamos orar. Agraciado, Senhor, com a presença dos amigos espirituais, trabalhadores devotados, que cotidianamente estão presentes em nossas atividades. Por isso, Senhor, nós somos gratos. E que possamos, Senhor, naquilo em que podemos oferecer-te, como cooperação ao trabalho do bem, que possamos ser este cooperador ativo, dando a nossa contribuição para o crescimento da família, aonde quer que estejamos, na casa espírita, na rua, no ambiente de trabalho, que a nossa contribuição, Senhor, seja a contribuição do bem, da boa vontade, e assim, certamente, o beneficiado, cada um de nós, porque Deus visita as criaturas pelas criaturas, nas palavras do Espírito Emmanuel. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, abençoe os nossos familiares, abençoe os trabalhadores desta casa, para que possam continuar sendo esses cooperadores ativos, hoje, agora e sempre. Que assim seja.